Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Psique Quer Saber. A convidada de hoje é a Paula, ela é profissional da área de recursos humanos e hoje a gente vai falar sobre ansiedade no ambiente de trabalho. Não é de hoje que as pessoas desenvolvem sequelas emocionais no ambiente de trabalho, mas eu acredito que talvez existam maneiras de evitar com que isso venha a acontecer através da informação. Então, Paula, você poderia esclarecer para nós o que a área de recursos humanos pode ajudar num profissional que está enfrentando problemas e sofrimentos emocionais dentro do ambiente de trabalho? Claro. Bom, Beatriz, atuar na prevenção é o melhor caminho que a gente tem para evitar esse tipo de transtorno, tá? Então, para isso, as empresas elas precisam adotar novas culturas e realizar o acompanhamento desse profissional, proporcionando aí melhorias no ambiente de trabalho, que é fator essencial, tá? Uhum, O que acontece? A área de gestão de pessoas, ela tem que estar preparada para lidar com esse profissional, ter um canal aberto de comunicação voltado aí para a área da saúde, tá? Mas dependendo do porte da empresa, isso não acontece. uhum, Nesse caso, a atuação em equipe, ela faz toda a diferença. Eu já atuei em startup, tá? Então, não necessariamente a empresa ela tem essa área de atuação, mas o fator recorrer ao seu colega de trabalho, recorrer à liderança, né? E relatar o acontecido faz toda a diferença. Então, a uhum. gente zela na questão, podemos trabalhar aí no bem-estar desse trabalhador, oferecer qualidade de vida, diminuir aí a questão da taxa de turnover, que é algo que mexe com o profissional, né? Trabalhar em cima aí da questão de relacionamento interpessoal, trabalhando na otimização da produtividade. Então, são fatores que a gente consegue envolver o profissional, né? Ter uma comunicação um pouco mais assertiva voltado para isso, que não necessariamente vai depender desse canal aí de comunicação. Então, a sua própria liderança, ou mesmo se tiver a área de gestão de pessoas, que pode vir a trabalhar em cima disso. Uhum. Você, pelo que eu entendi, citou vários exemplos de prevenção, né? Você falou de que é importante ter a prevenção dentro do ambiente de trabalho para proporcionar uma melhor qualidade no desempenho desse funcionário, né? E você acabou trazendo uns exemplos. Todos eles são eficazes ou você destacaria um melhor do que o outro? Eles são eficazes, tá? Mas vai depender muito também do profissional. Qual que é a deficiência, né? O que ele está sentindo? O que acontece muito hoje no ambiente de trabalho, tá? Apesar da cultura das empresas estarem evoluindo fortemente, a questão de você ter um ambiente muito competitivo, rotinas desgastantes, então jornada de trabalhos que sejam inflexíveis, né? Alta carga de trabalho, a questão de não ter um relacionamento tão bom em equipe, né? A questão Uhum. da conveniência, questão de lideranças tóxicas, ou mesmo despreparadas para lidar com esse tipo de profissional. Então, assédio psicológico, sexual, a questão de ameaça de desemprego, falta de incentivo organizacional. Então, tudo isso são pontos que podem ocorrer dentro de uma organização, tá? E aí você Uhum. tem que entender melhor o que está acontecendo com esse profissional. E aí você vai trabalhar em cima dessas ações. Então, se tiver acontecendo, dependendo, seja a rotina desgastante. Vou dar um exemplo que às vezes ocorre. A gente não tem vivenciado isso na pandemia, mas posso citar anteriormente. Trajeto de Uhum. trabalho. Então, o que você pode desenvolver para que haja uma melhora desse profissional? Você pode ter o home office durante a semana, você pode ter a questão do horário flexível, o ambiente de trabalho um pouco mais agradável para que ele venha ter o que ele teve de estresse, né, nesse trajeto aí, para que ele possa ter uma tranquilidade, como eu posso dizer, uma descompressão aí, talvez uma sala de descompressão. Então, tudo isso faz uma diferença, tá? Eu acho que trabalhar em cima da qualidade de vida, zelar pelo bem-estar dentro do trabalho é o que faz a diferença. Uhum. E você, em tão pouco tempo, trouxe uma série de situações que ilustram
o que pode contribuir para o sofrimento dessa pessoa que está ali no ambiente de trabalho, né? Líderes tóxicos, carga horária excessiva, né? Tendo as suas necessidades negadas. Então, se você que está assistindo a gente e se viu dentro desse discurso, desses exemplos que a Paula trouxe, saiba que você, nesse momento, já está num ambiente que pode sim estar proporcionando para você condições para você vir a adoecer, ou se é que você já não esteja assim adoecendo, que você já esteja aí necessitando de um olhar diferenciado. Então é muito importante você trazer esses exemplos para a Paula, porque existe sempre aquela dúvida da pessoa quando ela se queixa do trabalho dela, de se o que ela está olhando e percebendo que pode estar fazendo mal para ela, se é algo realmente que está acontecendo ou se é da cabeça dela, né? Porque o ansioso, ele tende a ver as coisas sempre de uma forma muito aumentada. Isso é uma característica. Mas até que ponto o que ele está vendo, vivenciando, realmente não é uma realidade ali, e que se ele perceber a tempo e tomando uma atitude, ele pode aí ajudar não só ele, mas pessoas que trabalham nessa mesma equipe a não sofrerem esses transtornos psicológicos, por exemplo. Sim, eu citei alguns exemplos, mas pode ocorrer, né? Pode nem ser que esteja de uma forma tão forte, né? Talvez uma conversa, entender uma questão que está mal resolvida, enfim, tudo isso que pode agravar, né, determinadas situações. O que acontece? Nem sempre a gente vai ter esse apoio, tem como dar um suporte equivalente para esse profissional. Então, a gente também informa para recorrer, né, à questão do plano de saúde, para talvez realizar um atendimento psicológico, algo mais focado, né? O que a gente pode trabalhar? Em cima de palestras, a gente pode voltar aí para a questão de workshops, trabalhar em cima dessa questão mesmo de cuidado, né? Não necessariamente que seja interno, né? Mas procurar também ajuda fora, que acho que faz toda a diferença, né? Acho não, tenho certeza. Sim, sim. Então, em outras palavras, mas de uma forma muito clara, o ambiente de trabalho ele pode ser sim um ambiente adoecedor, né? E você novamente trouxe outros exemplos, né, de atividades que uma empresa pode vir a realizar com seus funcionários em prol de motivá-los, de trabalhar aí essa higiene mental. Só que o que acontece? Eu vejo, né, nos meus pacientes, por exemplo, que quando se queixam de trabalhar em locais que cobram muito deles, mas oferecem pouco, a gente percebe então que talvez esteja acontecendo uma negligência nesses direitos desses profissionais, né? Nesse caso específico, quando uma pessoa identifica que a empresa está negligenciando esses direitos que ela tem para preservar a saúde mental dela dentro do ambiente de trabalho, o que essa pessoa deve fazer? Ela tem que recorrer também à área de recursos humanos ou que outra postura ela deveria tomar? Nesse caso, Beatriz, é importante o profissional passar a informação à liderança, tá? E a liderança recorre à área de gestão de pessoas, né? E aí senta-se com o profissional, entende quais são os fatores, o que o traz insatisfação, traz ansiedade, né? O que não tá legal para ele. E aí tenta-se o diálogo, né? Se coloca no lugar do profissional, né? A gente trabalha em cima da empatia. E aí, após a gente trabalhar em cima disso, a gente vai recorrer a soluções, né? Uhum. E dar um posicionamento para esse profissional é de grande importância. Então, nunca como eu posso dizer, deixar isso vago, né? Sempre ter um posicionamento para que ele não se sinta aí deixado de lado, que é nesse momento que a área de gestão de pessoas entra em atuação, que é cuidar do profissional, que é zelar por ele, né? Para que ele se sinta aí importante. Sim, até porque isso só vai acontecer se for de conhecimento das pessoas que são responsáveis por isso, né? Eu acompanho pessoas que presenciam essa negligência e acabam optando por ficar em silêncio por medo de represálias, até mesmo como você colocou no início do vídeo, medo de ser punido até numa demissão, por exemplo, né? De dizer, você recorreu a isso, mas
já que você está cobrando a gente de uma postura que você conhece que tem direito, então, para se livrar do problema, eu vou te demitir. Muitas vezes é o que as pessoas ouvem. E é muito E importante. Pode falar. não, imagina, só ia dizer que não tem problema também o profissional recorrer direto à área de gestão de pessoas, tá? Uhum. É Ah, algo sim. totalmente aberto. Às vezes ele não tem uma boa comunicação com o líder dele. Eu acabei dando esse exemplo, mas o problema pode estar dentro da própria liderança, Sim, né? sim. E pode recorrer sim. Sim, então por isso é importante do falar, né? Do recorrer, de encontrar ali, se você não tem uma boa comunicação com o líder, encontrar uma forma de entrar em contato direto com os recursos humanos, ou procurar ali na recursos humanos, não, perdão, com a área de gestão de pessoas, mas encontrar ali alguém que de alguma forma possa te ajudar a apontar essa falha ali na sua empresa. Só que a questão que também às vezes acaba assombrando algumas pessoas é que elas querem não só recorrer a essas atividades que a empresa pode e tem o direito de oferecer para ela, mas muitas vezes elas têm dúvidas se uma empresa pode custear um tratamento psicológico, por exemplo. Né? Então eu te pergunto, é dever da empresa oferecer esse apoio psicológico para os funcionários? Caso não, você poderia me explicar o porquê? Bom, de acordo com as minhas experiências e vivências, aí já trabalhei em empresas de pequeno a grande porte, empresas nacionais, multinacional. Eu nunca vi como um dever da empresa, tá? Mas essa questão de você ter um acompanhamento e zelar pelo profissional, posso dizer que é de suma importância, mas não uma questão de obrigatoriedade, tá? Uhum, Então, o que você pode trabalhar? Às vezes, ter um canal de denúncia acontece muito. O profissional não se sente bem, não quer se expor, né? A maioria das empresas elas têm isso. E ele consegue, às vezes, passar um pouco do que ele está vivenciando, né? E a área de gestão de pessoas consegue trabalhar em cima disso. Ou mesmo se for uma empresa menor, ok, eles muitas das vezes eles têm uma empresa externa, né? Até para que não envolva aí os profissionais da empresa, para que tenha um certo sigilo, e eles conseguem diagnosticar, né, e ajudar esse profissional em cima dessa questão, tá? E aí o que se direciona, né, é trabalhar em cima da questão do feedback, de sentar com o profissional, de conhecê-lo, entendê-lo, porque às vezes você também vivencia todos os dias aquela rotina, tá do lado daquele seu colega de trabalho e você muitas das vezes não sabe o que está se passando ali, né? Então, a questão de trabalhar em cima do clima organizacional, acho que hoje é um ponto mais forte até do que você ter um profissional que ofereça esse apoio psicológico. uhum. Então, as empresas têm trabalhado muito em cima disso. Ou mesmo você, o que acontecia nas empresas que eu vivenciei, né? Uma ginástica laboral às vezes torna o clima mais leve, né? Às vezes aquele Sim. profissional tá tenso, né? Ansioso, faz uma ginástica laboral, uma massagem, né? Tudo isso acho não, tenho certeza, faz toda a diferença, porque muitas vezes eu passando por problemas pessoais, ou mesmo tensionada ali por conta da questão da entrega, pegava os meus 15 minutos e falava, não, isso eu vou disponibilizar para o meu relaxamento, para o meu bem-estar, para poder dar continuidade com as minhas atividades. Então, acho que isso faz toda a diferença. Uhum. Ou seja, não é um dever oferecer o apoio psicológico, mas existem sim várias outras alternativas terapêuticas também para ajudar com esse a fim de tratar ali aquele sofrimento emocional da pessoa, certo? Com certeza. Isso sim. Sim. Paula, até já caminhando para o final da nossa entrevista, né? Você pontuou, você descreveu um cenário assim perfeito para a pessoa que está nos assistindo, que ela possa entender
aonde está o problema, quais são os direitos dela que ela pode não só identificar se está tendo ou não na empresa, mas sugerir para um líder, para a equipe de trabalho, buscar por alternativas a fim de melhorar ali o clima organizacional da empresa, a qualidade de vida do profissional. Então, você trouxe tantos detalhes importantes que eu gostaria de te perguntar qual seria a sua orientação nesse momento para uma pessoa que está tendo crise de ansiedade dentro da empresa, dentro do ambiente de trabalho, né? Qual seria a sua orientação para o que ela possa fazer? Qual é o próximo passo? Já que ela está percebendo esse ambiente doentio, ela está percebendo as sequelas que isso está causando nela, e aí qual é o próximo passo? O que ela faz? Nesse caso, recorrer à ajuda é primordial, tá? O que a gente tem que pensar é que isso não pode piorar, né? Então, sempre trabalhar em cima de canal de comunicação, colocar a área de gestão de pessoas, que somos nós, né, abertos para receber esse profissional, né, para que ele se sinta à vontade. Talvez ele não queira mesmo, como um fato que você comentou, de considerar que será prejudicial, né? Não é isso. Mas ele pode se sentir retraído, enfim, mas ele tem abertura também, talvez com um colega de trabalho, com a liderança, né, que também tem que trabalhar em cima do desenvolvimento de pessoas, né, e voltar para esses pontos a qual nós conversamos. Então, isso são formas que a gente tem de se colocar, né, no lugar do profissional, né, e levar em consideração também que às vezes não é uma questão por algum problema pessoal, né? Então, onde a gente passa a maior parte do nosso tempo é dentro da empresa, né? É no ambiente de trabalho. Então, essa empatia é algo que a gente precisa ter a todo momento, né? Então, a gente tem que mostrar para eles, acho que passar essa segurança, né? Se colocar no lugar do outro para que ele se sinta à vontade de recorrer a esses meios. Exatamente. Você falou uma coisa que eu pensei muito quando eu estava estruturando a ideia dessa entrevista, quando eu te chamei para estar aqui comigo, para a gente trazer essas informações tão importantes para quem está nos assistindo, que é exatamente essa ideia de que o trabalho é o lugar ou é o segundo ou é o primeiro lugar que a gente mais frequenta na nossa vida, ali no nosso dia a dia. Então, se o trabalho é o lugar que a gente mais está presente, se ele não é um ambiente acolhedor, não atende suas necessidades, tá ali numa equipe disfuncional, num ambiente que não proporciona para você condições mínimas para você se sentir bem, isso vai gerar uma crise, não só de ansiedade, mas uma crise na pessoa, uma crise existencial, falando abertamente, né? Com certeza. Então, eu acho que fica muito claro aqui a ideia de que não só a psicóloga, não só um profissional da área de recursos humanos, mas outras pessoas estão sim disponíveis para te ouvir, para te ajudar nessa dificuldade. O importante é que você tenha conhecimento de quais passos você dá, de que você tem o direito de recorrer, e a partir do momento que você sofrer ameaças por recorrer, isso também traz ao seu direito recorrer mais ainda. Então, é muito importante a gente frisar a todos esses detalhes que foram muito importantes, que a gente discutiu aqui com a Paula. Então, Paula, eu quero muito te agradecer, porque eu tenho certeza que quem está assistindo vai aí ajudar a dar os próximos passos, contribuir para que, se ela se encontra num ambiente assim, que ela busque ali alternativas ou de se desligar se ela tiver condições disso, né? Sabemos que não é fácil, mas se ela tem a oportunidade de se desligar aos poucos desse lugar tóxico, que ela vá fazendo, faça essa escolha, ou que ela busque outras alternativas que complementem isso que ela está sofrendo no ambiente de trabalho. Então, eu gostaria de agradecer a você que nos acompanhou até aqui e até a próxima. Um beijo para vocês. Até. Tchau, tchau.